Então, rapaziada, eu vou continuar aqui meu react da inteligência de Deus, né? Falando. A gente parou por aqui assim, por aqui, porque eu fiz uns cortes, né? Mas a gente parou aqui e agora a gente vai dar continuidade na nossa análise. Além disso, outra coisa que a gente pode extrair com essa frase Bereshit, né, primeiro verso da Bíblia, é que o Messias está exatamente no meio do verso de Gênesis 1:1. Isso conecta com 1 Timóteo 2:5, porque ele é o mediador entre o Criador e os homens, o mediador entre céus e terra. Vamos olhar aqui em Bereshit para vocês entenderem, tá? Como assim ele está no meio do verso de Bereshit? Ó, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Esse et no meio do verso aqui, é Aleph Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Lembra lá em Apocalipse quando o Messias fala, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim? Alfa é a primeira letra do grego, ômega é a última letra do grego. E quando o Messias falou com seus discípulos, certamente ele falou em aramaico ou hebraico, ou seja, ele estava falando que ele é o Aleph Tav. E Aleph Tav, na Bíblia hebraica, é como se fosse um código presente no texto, porque ele não vai ter uma tradução específica. É uma palavra que nunca assim vai ser traduzida, é como se fosse um código para indicar algo. E quando a gente estuda, quando a gente percebe o livro das revelações, que é Apocalipse, onde tudo é plenamente revelado, o Messias está falando, eu sou o Aleph Tav. Então toda vez que tem Aleph Tav no original hebraico da Bíblia, significa que o Messias está nesse contexto, como o caso de Gênesis 1:1, e só pela palavra Bereshit vocês já conseguiram perceber, né, que o Messias estava ali. Então, no meio, isso não é por acaso, tá? No meio da frase do texto de Gênesis 1:1, o Messias está aqui, mostrando que ele é o quê? Elohim é a referência ao Criador. Ele aqui, ele é o mediador entre o Criador e os céus, assim como entre o Criador e a terra, ou seja, entre o Criador e os seres celestiais, entre o Criador e os homens. Só nesse texto aqui a gente já consegue ter mais esse tipo de revelação. Mas ainda tem mais, tá? Vocês já pararam para se questionar por que o primeiro verso da Bíblia tem exatamente 7 palavras? Por que não 6? Por que não 8? Por que não 9? Mas por que exatamente 7 palavras? É outra coisa que está aqui, pode ter certeza, não é por acaso. 7 na Bíblia possui inúmeros significados. O padrão de 7 é muito presente na Bíblia. 7 festas, a menorá que possui 7 candelabros, 7 selos de Apocalipse, 7 trombetas, 7 taças da ira. O padrão de 7 é muito presente, assim como os 7 dias de criação e os 7 milênios. Em Pedro fala, inclusive em Salmos também, um dia para o Criador é como se fossem 1000 anos na Terra. Então, o primeiro verso da Bíblia indica o quê? Que a Terra foi criada em 7 dias, exatamente como é mencionado na continuidade, assim como existe um período para a humanidade de 7 milênios. E isso a gente consegue perceber logo nesse primeiro verso da Bíblia, através dessas 7 palavras. Mas olha como que nada é coincidência nesse verso. O Aleph Tav, como eu mostrei para vocês, aponta para o Messias. Aqui também tem Aleph Tav, ó. Tem um Vav aqui, mas tem o Aleph Tav também. Então, 2 vezes tem referência ao Messias nesse texto. Agora, olha que incrível. Bereshit é como se apontasse para o primeiro milênio da Terra. Mará para o segundo. Elohim para o terceiro. Et seria para o quarto milênio. Quando que o Messias encarnou na Terra mesmo? Não foi no quarto milênio? Então esse Et de Gênesis 1:1 é uma referência direta à vinda do Messias no quarto milênio da criação. E detalhe que quando vai mencionar os 7 dias de criação na Bíblia, no quarto dia foram criados o sol e a lua para fazer a separação de luz e trevas, de dia e de noite.